Olá, mulher linda, maravilhosa, poderosa. Estou falando dessa forma porque esse vídeo é voltado para as mulheres, desculpa, homens. Mas hoje eu estou direcionando esse vídeo para você que é mulher, para falar sobre um assunto muito importante que é o acolhimento, tá? Recentemente eu atendi uma pessoa com o tarô. O tarô, para quem não sabe, também é uma ferramenta terapêutica, né? Que permite assim explorar o nosso inconsciente, né? Jung já trabalhou com os arquétipos do tarô, até no livro do tarô mitológico fala sobre isso, sobre as cartas, né? Espelhando o que está, né, no nosso subconsciente. E ali, para quem não sabe, é o nosso subconsciente que comanda a nossa vida, né? Através dos nossos padrões, as pessoas e situações que a gente atrai, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Hoje eu quero focar mais na questão do autoacolhimento, né? Essa cliente me procurou porque estava vivendo, né, um padrão de compulsão alimentar e ela não entendia a causa de estar vivendo isso, querendo muito emagrecer, né? E aí as cartas mostraram, né, uma situação que ela viveu aonde ela foi vítima de uma pessoa. Eu não vou dar detalhes sobre a situação assim, respeito à intimidade dela, né? Mas até porque a pessoa estava bem sensibilizada, mas as cartas mostraram que ela passou por uma situação, né, de certa forma abusiva. E com isso, as pessoas não ficaram do lado dela, as pessoas ficaram do lado da outra pessoa, não acreditaram nela, ninguém a acolheu. E por conta dessa falta de acolhimento, esse sentimento de ter sido injustiçada, ela entrou numa compensação através da compulsão. E ela compreendendo isso, né, é, eu pude falar para ela sobre o autoacolhimento, a necessidade que ela tinha de se autoacolher. Mesmo quando as outras pessoas não ficam do nosso lado, mesmo quando perante a sociedade a gente está errada, principalmente assim, em relação aos homens, né? A gente sabe que o machismo existe e pior do que os homens machistas, eu acho que são as próprias mulheres machistas, né? Que defendem o masculino muitas vezes em detrimento nosso. Eu até assisti um filme essa semana que eu chorei bastante com esse filme. É um filme muito bom, mas ele retrata muito isso, né? O quanto que a sociedade às vezes nos maltrata. Se você não assistiu, assista, tá? É um filme assim, eu acho que não tem como não chorar se você assistir esse filme, tá? Eu chorei do começo ao fim, que é Até a Última Gota. Passa no Netflix. Retrata justamente como que a nossa sociedade muitas vezes ela não acolhe as dores, né, femininas, as dores das mulheres, né? Ali no dia a dia, as batalhas que enfrenta, o tratamento assim de forma ríspida, né, que muitas de nós recebem dos vizinhos, às vezes dentro da própria família, no ambiente de trabalho. Ali a moça, né, passando por uma dor com a filha dela, não vou dar spoiler, né, do final do filme, mas ela passando por uma dor ali intensa, tentando resolver tudo, tentando dar conta de tudo, com a guerreira interior dela ali ligada, e as pessoas sem a menor empatia, né, pela ferida dela, o chefe tratando de forma ríspida, a proprietária do apartamento tratando de forma ríspida, burocracias, regras, e ninguém queria saber, né, que ela estava ali desmoronando por dentro. E a falta de acolhimento até que chega num ponto que é tão grande que essa mulher, né, a personagem desse filme, ela acaba surtando e aí nesse surto ela acaba conseguindo a empatia, principalmente por parte de outras mulheres, né? Como ela, a maior parte dos homens do filme, né?
continuam com a atitude dura, fria em relação às dores femininas dela, mas muitas assim conseguem se ver na situação que ela está passando e acabam apoiando ela. É um filme muito triste, tá? Mas assim, ressoou com o que eu estava refletindo, né, depois desse atendimento, sobre a necessidade de acolhermos a nós mesmas, enxergarmos a nós mesmas quando a sociedade nega isso pra gente. Exercer o auto-amor quando o amor não vem de fora. E aí eu trouxe, é claro, dois cristais, né? Porque como terapeuta de Ione Eggs e como cristaloterapeuta, eu não podia deixar de trazer para vocês dois cristais que podem auxiliar nesse processo, né? Um é o professor do amor próprio, porque nós mulheres não fomos ensinadas a dar o acolhimento a nós mesmas, né? A exercer o amor próprio. Muitas de nós fomos educadas só para acolher os outros, a dar, a cuidar, sempre para o outro, e o dar a si mesma, pensar em si mesma, priorizar a si mesma, visto como um ato assim de egoísmo. E para mulheres, muitas vezes a sociedade coloca, né, a questão de que para nós é um pecado horrível ser egoísta. Para os homens, nem tanto. Os homens podem ser egoístas, né? Nós não. Existe um estudo, né? Eu não tenho o link dele agora, mas eu me recordo desse estudo que foi feito sobre mulheres quando passam por uma situação de doença, né? Uma doença mais grave, um câncer, a maioria dos parceiros abandonam. É muito difícil você ver um marido ali do lado dela quando uma mulher passa por uma situação assim. Mas um homem, quando passa por esse tipo de situação de doença, sempre tem uma mulher ali ao lado da cama dele acolhendo, né? É uma realidade assim muito triste. E por conta disso, nós precisamos, né, não deixar de sermos acolhedoras, né? Que isso não é uma coisa errada, mas pensar em nós primeiro, porque antes de cuidar do outro, a gente precisa cuidar de si mesma. Se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar de ninguém. E antes de tudo, é preciso se amar, porque o amor que os outros vão oferecer pra gente ou não depende do amor que a gente dá para si mesma primeiro. E o quartzo rosa, ele é um cristal que ele é o professor disso. É o professor do amor. Ele ensina tanto a gente a se acolher, a se amar, a entrar em contato com o nosso eu mais criativo, né? A se cuidar, cuidar da própria beleza, da própria aparência, a cultivar primeiro esse amor por si mesma e depois o amor universal pelo outro. Às vezes ele é uma pedra catártica também, tá? Ele é assim. Não é que ele é só amorzinho, ele é amorzinho também, mas não é só isso. Ele também é um cristal que mexe com as águas das nossas emoções. Lá dentro, onde mostra pra gente aonde dói, aonde a gente precisa chorar, aonde tá a nossa dor, pra gente conseguir botar pra fora e acolher a nossa própria dor. E buscar também esse acolhimento através de pessoas que existem e estão dispostas a nos dar esse acolhimento, como por exemplo uma terapeuta, né? Uma terapeuta feminina, uma terapeuta de Onied, que com certeza também tem, né, esse acolhimento para te oferecer. Você não precisa passar por tudo sozinha, né? É, a natureza pode te ajudar através de um cristal como esse, tanto para um uso interno, né, para quem utiliza, né, quem faz uso da terapia de ovos de cristais, dos Ione
mulheres, quem se conecta com isso, na verdade. Eu estava aqui buscando um termo mais adequado. Sim, meus vídeos são sem edição. Mas se você já faz a terapia de Ione Eggs, o uso interno ele pode te ajudar bastante. E se você não faz por algum outro motivo, porque tem alguma contraindicação ou não se conectou com essa energia, ainda assim esse cristal pode te ajudar através do uso externo, né? Com a cristaloterapia. Você pode assim usar durante algum tempo em cima do chakra. Ele é um cristal que ajuda você a se abrir de novo para a energia do amor, mas claro que primeiro desenvolvendo o auto-amor, que é o mais importante. E quando a falta de acolhimento ela vem da infância, tá? Da época, né, aonde nós precisamos disso por parte dos nossos pais e muitas de nós carregamos a ferida de não receber o autoacolhimento, o amor por parte dos nossos pais, principalmente da figura materna, né, que é mais importante, né, porque o bebê, né, ele tem essa necessidade de simbiose com a mãe primeiro, depois que entra o papel de pai. E quando essa carência vem lá de trás, vem da fase, né, da nossa amamentação, quando nós muitas vezes não fomos amamentadas, não fomos acolhidas enquanto meninas na nossa infância, o quartzo leitoso pode entrar, né, junto com o quartzo rosa, os dois juntos podem fazer uma dupla incrível nesse trabalho. E aí aos poucos você vai aprendendo a se acolher sem culpa, né? Sem aquele medo de, eu estou sendo egoísta, eu estou pensando em mim. Se dando pequenos momentos, pequenos prazeres, como por exemplo um livro gostoso, um passeio ao ar livre na natureza, fazer alguma coisa que você gosta, sabe? Se amar. Mas o recado de hoje, né, principal que eu tenho para dar para você, que é mulher nesse vídeo, é: se acolha sem culpa, se respeite. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui para ajudar o canal, deixa o seu like e até o próximo.